Deus abençoa, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, falar de uma passagem no livro de Marcos, no capítulo 7, falando sobre os fariseus e os seus costumes. Então eles, era muito ali, como se diz, ferro, fogo, você está entendendo, em certas tradições que vinha passando de pais para filhos e si. Então se agarravam com unhas e dentes. E quando o Senhor Jesus veio ensinando, quer dizer, houve aquele choque, entendeu? Até nos dias de hoje. Fala assim, pessoal, aqui na palavra do Pai. Marcos, capítulo 7. Os fariseus e a tradição. Faz essa leitura, você está entendendo, no seu lar. Acha um tempinho para estudar essa palavra, para dar uma meditada, uma olhada em cima disso, tá bom? Marcos capítulo 7, até no versículo 23, mas aqui eu só vou falar sobre... Vou falar sobre isso daqui, quer ver? Vamos começar no começo, certo? E ajuntaram-se a ele os fariseus, alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendia, né? Então, quando eles viram os discípulos do Senhor Jesus ali, sobre o asseio, tudo bem, às vezes, né? Mas eu creio, enfim, tudo para que o Senhor Jesus viesse a relatar naquela época, agora e assim até o fim. Então, quando eles viram os discípulos não lavando as mãos para alimentar ou almoçar, aí eles começaram a falar. O Senhor Jesus, quer dizer, não, tudo bem, lavar as mãos para fazer uma alimentação é bacana, é o certo, é o correto. Só que no mundo espiritual, o que o Senhor Jesus quis ensiná-los foi isso aqui. Porém, os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, o Senhor Jesus, ele era duro nas respostas, nas afirmações, ele era firme como sempre, né? Firme e forte pessoalmente, e firme na palavra aqui, que a palavra daquela mesma, a palavra que falou é essa mesma palavra, não só passou os anos, o aroma, a força da palavra, o perfume continua da mesma forma. Então ele fala aqui no versículo 6, o próprio Senhor Jesus falando para eles, olha, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa passagem é muito forte, entendeu? Quando o Senhor Jesus fala a respeito disso, né? Adoram, mas quando chega essa atitude, entendeu? Como ele fala, me chama de Senhor, 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 mas, quer dizer, aonde está a minha honra, aonde está o meu respeito para comigo? É que o Senhor Jesus fala.
Então, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha aí, Jesus falou para eles: vocês estão ensinando doutrinas aí, mandamentos de homens, essas coisas. Poxa, então, mas o interessante aqui, para especificar, é bom vocês olhar, conferir no lar e na residência, no seu tempo, né, que você tira para ver as coisas do Senhor. Eu vou especificar aqui para terminar no versículo 15, no 14. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha aí, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus falando, a palavra do Pai, o próprio Deus falando a respeito disso. O que contamina o homem é o que sai do seu interior, entendeu? As maldades, as palavras para ferir, as palavras para maltratar, enfim, quer dizer, o que contamina o homem quando o próprio Deus fala, para não julgar, para não medir, para não vangloriar, para não exaltar, e etc, e muitas outras coisas, né? Palavra como você fala, entendeu? Com as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que convívio social, as pessoas familiar, pessoal, como esposa, filhos, né, no seu lar, onde Deus fala do respeito, da educação, não é o falar, mas como falar. Isso sim, quer dizer, é que contamina o ser humano. Então o Senhor Jesus chamou eles de hipócritas ainda. Claro, de higiene, você lavar as mãos, tomar seu banho, claro, mas eles eram tanto rígido nisso que parecia que, você está entendendo? Então o Senhor falou, é como aquela passagem lá do cominho do dízimo, né? Afirmam tanto, coloca tanta sua força naquilo. Eu sou dizimista e amo ser dizimista, tenho o maior prazer, mas eu não vou colocar o foco da minha vida em cima disso, por isso não. A obra de Deus precisa, tenho prazer, mas tem outros preceitos muito mais importantes, entendeu? Com almas, a respeito de amor, de muitas e muitas coisas, quer dizer. Então você não pode atribuir só isso. Então o Senhor Jesus falou, né? E esquece dos preceitos mais importantes. Você está tão alicerçado com isso, com aquilo, com lava-mão, você não pode fazer isso, mas você está entendendo? Quando eu falo que eu sou o caminho, com os meus frutos, com as boas obras, eu mostrando tudo, o que vocês fazem? Vocês viram as costas, me apedrejam. Você está entendendo? Tipo assim, isso que contamina, quer dizer, essa dúvida, essa falta de fé, eu mostrando, vocês vendo, como Lázaro, rapaz, 4 dias, você está entendendo? Eles ali, quer dizer, e depois chegou o ponto ainda de dar dinheiro para soldado, para falar ao contrário, que isso tinha furtado o corpo, cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando, paralítico andando, quer dizer, mesmo assim, quer dizer, Deus falou, isso é que contamina vocês, essa incredulidade, entendeu? Tá bom? Essa foi a palavra, entendeu? Deus abençoa, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger. Carlão, pregador do povão, firme e forte nessa fé. E assim seja, amém, e graças a Deus. Tá ligado a vitória, amém, e graças a Deus.